Olha só, gente, ser chamado aí para uma conversa difícil ou chamar alguém para resolver alguma questão sempre traz um sentimento de preocupação, não é mesmo? Mas como se preparar? Esse será o nosso assunto agora. Confira aí. E bate-papo dessa tarde com a facilitadora de comunicação, a Marisa Matos, vai explicar pra gente como a gente deve se preparar para conversas difíceis, que já dá aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo, aquela ansiedade, mas ela vai passar pra gente dicas pra não ter isso e ter uma boa conversa difícil, né, Mari? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Nube, boa tarde, pessoal de casa. De novo, sempre um prazer estar aqui com você, Nu. Nós que agradecemos, importante sempre a gente falar sobre comunicação, que tá no nosso dia a dia, não tem pra onde a gente fugir, né, Mari? Não existe sequer uma profissão na qual a comunicação não seja essencial. Portanto, precisamos falar sim de comunicação. Vamos lá. Falar de conversa, como ter conversas difíceis? Vou te devolver com uma outra pergunta. Você sabe por que existem as conversas difíceis? Ai, ai, ai. E agora? Por essa Nube não esperava. Não? A conversa difícil, ela acontece porque nós negligenciamos as conversas fáceis, as de rotina, no dia a dia. Por exemplo, aconteceu algo entre eu e a Núbia. Por que eu espero tanto para falar que eu não gostei daquele acontecido? Para falar como eu me senti? Eu não falo naquele momento. Aí, passou uma semana, a Núbia falou uma outra coisa que eu não gostei. Me tratou de uma forma que eu me senti, não gostei. Eu senti um tom agressivo. Não falei de novo. Passou 1, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não aconteceu a conversa fácil, que era naquele exato momento falar para ela como eu me senti. Eu negligenciei vários fatores, várias pequenas conversas que eu poderia ter tido. E quando eu for falar, ela tá gigante, desse tamanho. Ela se tornou uma conversa difícil porque eu vou unindo vários fatores e eu estou a ponto de explodir nessa conversa. E ela se torna muito mais difícil porque eu estou engolindo sapo há quanto tempo e não estou falando. Por isso que acontecem as conversas difíceis. Não existe conversa difícil. Existe você negligenciando os pequenos atos diários do dia a dia que você não fala para a pessoa. Mas, Mari, quando chegou nesse ponto, que a pessoa não tem saída e vai ter que ter essa conversa, o que pode atrapalhar durante essa conversa, enfim, que pode trazendo ainda mais, digamos, erros e fazer com que o problema se torne ainda maior? De novo, o cognitivo. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Se eu já não falei naquele momento como eu me senti, fui deixando até se tornar uma bola de neve, que a gente costuma falar na minha comunicação. É claro que eu vou estar extremamente nervosa, ansiosa por aquela situação, já vou criar várias coisas na minha mente, então o que eu tenho que fazer? Tá, eu preciso ter essa conversa com a pessoa. É o momento. Como que eu vou chegar e pedir essa conversa? Se for, por exemplo, num ambiente profissional, eu devo um pedido de desculpas ou eu quero falar para a pessoa como eu me senti naquele momento. Como é a minha comunicação com ela? É via WhatsApp? É por e-mail? É numa ligação? Como que eu vou me comunicar de maneira mais assertiva com ela para pedir esse momento? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu mandei lá num e-mail. Olá, fulana de tal. Por gentileza, eu gostaria de marcar um horário com você, porque eu preciso conversar a respeito disso. Se é o meu pedido de desculpas, por exemplo, olha, Nube, eu preciso conversar com você porque eu te devo um pedido de desculpas, porque lá no dia tal eu falei com você dessa forma e eu percebi que a maneira com que eu me comuniquei com você foi totalmente agressiva e não foi a minha intenção. Você pode, por gentileza, me dar um minutinho do teu tempo para a gente conversar a respeito disso? Perceba que eu já fui assertiva no meu e-mail e eu já falei qual é o motivo da minha comunicação. Eu já me preparei psicologicamente para o pedido de desculpa com ela. Ela também já vai preparada, então já não vai ter mais aquele negócio da agressividade, de não saber o que vai acontecer. A Núbia já está sabendo qual é o assunto, eu já estou preparada para pedir desculpas ou para falar o que eu quero falar com ela. Se for ao contrário, eu quero falar algo que ela fez que eu não gostei. Oi, Núbia, tudo bem? Olha, na segunda-feira aconteceu uma situação muito chata, não tá legal para mim, eu preciso te contar o que aconteceu, a nossa comunicação acho que foi falha em algum momento, tu tem um tempinho pra gente conversar? A Núbia vai pensar, ué, o que aconteceu? Mas tudo bem, ela já vai começar, o que eu fiz? O que aconteceu? Mas ela não vai se armar, porque eu tô tendo essa assertividade para mandar esse e-mail, esse WhatsApp, ou ligar mesmo para marcar essa situação. Então, prepare o terreno. O que é isso? Preparar.
com antecedência, falar do que se trata e expor os teus sentimentos do que aconteceu. E Mari, como organizar os pensamentos? Porque daí é aquela questão assim, chega no momento da conversa, para quem é ansioso, ou até para quem não é, vai vir aquele turbilhão. Quero falar tudo ao mesmo tempo e tal, e vira aquela bagunça. Como fazer essa organização? Primeiro, você tem que ter clareza do que é essa conversa, qual é o objetivo dessa conversa. Eu quero esclarecer os fatos. Importante lembrar que na comunicação eu não devo terceirizar a culpa. O que é terceirizar a culpa? Você fez tal coisa. Ah, você fez isso para mim. Não. Ela fez algo, mas é como você se sentiu que você tem que expor para essa pessoa. Então, uma palavra que a outra pessoa se dirigiu a você te feriu. É esse ferimento que você tem que expor para outra. Olha, você me falou tal coisa e eu me senti desmotivada, eu senti que você me expôs de uma maneira que eu não gostei, eu me senti muito mal. Perceba que eu estou falando de mim, de como eu me senti, não do que ela fez, não da ação dela, da comunicação. Eu exponho tudo isso de uma maneira clara, objetiva. Eu preciso ter clareza o que eu quero que ela entenda como eu me senti, para que ela se coloque no meu lugar e fale assim, não foi objetivo, então não vou fazer mais. E me desculpa se você se sentiu assim, mas é sobre mim, sobre como eu me senti. Clareza para mim. Só quando eu tenho clareza eu consigo expor para você o que eu sinto. Qual é o problema entre nós? Se eu não tenho clareza, eu vou começar a falar e você fala, tá, mas eu ainda não entendi o que aconteceu entre nós. Primeiro de tudo, então, como você faz isso? Tem essa clareza? Escreve no papel. Escreve, tira dos seus pensamentos, só do cognitivo aqui, ó, e escreve como eu me senti, o que aconteceu. Aí você vai ler, ah tá, é exatamente isso que eu tenho que falar. Quando você for para essa conversa, você pede a atenção da pessoa. Por exemplo, olha, eu gostaria de expor para você o que aconteceu, mas eu gostaria que você me ouvisse de fato, assim, eu vou expor e depois você pergunta para mim, porque se você me atrapalhar, eu já vou perder toda a minha linha de raciocínio. Fala para a pessoa. Porque que acontece muito? A pessoa já começa a interromper e você vai ficando nervosa porque você quer explicar e a outra não está te ouvindo. Exponha isso para ela, que você está precisando daquele momento da escuta dela. E Mari, sobre os argumentos, como se preparar também para ser aquela coisa assim, de não ter argumentos violentos? Ai, porque isso, não sei o quê e tal. Como expressar e colocar isso de um ponto certeiro? É o que eu falei, você não pode terceirizar a culpa. Você fez isso. Quando o outro faz, por que dói em mim? Eu tenho que ter o autoconhecimento. Tá, mas peraí. A pessoa me falou, por que me feriu tanto quando ela disse que eu deixei de fazer algo? Por que eu estou sentindo isso? Essa raiva toda tá em mim, não tá na outra pessoa. Eu preciso ter esse autoconhecimento do que eu estou sentindo, de como eu me senti naquele momento para expor para ela em argumentos e não jogar a culpa para o outro, porque a culpa não é sua. Você fez isso, eu vou expor como eu me senti. E você vai analisar se você teve essa intenção ou não, se você teve agressividade ou não. Então, os argumentos são saber o que eu senti. Eu me senti agredida, eu me senti triste, você me desmotivou com isso, o que eu senti para eu expor exatamente. Olha, eu me senti muito mal porque você falou isso, eu estou até descobrindo o que é, por que eu me senti tão mal, mas tu falou uma palavra que me desmotivou totalmente aqui no trabalho. E eu queria saber de você, por que você falou isso para mim? Porque até então eu não sabia que eu passava essa impressão. Você falou, eu senti, eu quero conversar contigo. Aí a Nubia, tá, falei isso, mas não foi nessa intenção. Ou sim, olha, eu falei isso porque de fato você precisa melhorar nesse item, nesse teu comportamento. Importante é lembrar que comportamento é diferente da pessoa. Por exemplo, a Marisa é a Marisa, eu tenho que separar o meu comportamento de algo. Marisa, eu gosto muito de você como pessoa. Mas o comportamento que você teve diante da nossa conversa não foi um comportamento profissional que a gente espera aqui dentro da empresa. Percebam que eu separei. A Marisa é uma pessoa extraordinária, mas eu não gostei do comportamento dela. Eu faço ela refletir sobre o comportamento dela. E é importante que a gente saiba diferenciar quando a gente tem essas conversas difíceis, que nós negligenciamos as simples, é separar. Porque eu não estou falando sobre a Núbia, eu estou falando sobre o comportamento da Núbia.
que não é adequado à profissional que ela é. Isso também entra na questão da contextualização também, né, Mari? Sim. Que é muito importante também fazer essa separação, então. Sim, claro. Qual é o contexto que aconteceu? Eu gosto muito de falar para os meus alunos, eu até trago o conceito do jornalismo, que é o lead do jornalismo. O que é o lead? O que, quem, como, onde, por quê? Se eu vou contar algo, se eu vou dar um feedback, o que é o feedback? É o retorno de uma ação. De novo, comportamento. A Núbia teve um comportamento inadequado. Eu vou dar esse feedback para ela. Eu posso falar assim, Núbia, tu não foi legal naquele comportamento. Que comportamento? Quando? Com quem? Onde? O lead serve para isso. Olha só que legal. Quem estava? Quem? A Núbia e outra pessoa? Só a Núbia? Quem? Onde? Quando? Por quê? O que aconteceu com aquele comportamento? Isso é contextualizar o lead do jornalismo, e eu uso isso como regra de feedback, para você explicar exatamente com quem foi, por que foi, o que ocasionou, aonde que foi. E por isso que é importante a gente não negligenciar os pequenos atos. Porque se você fez uma coisa lá no início do mês, e eu vou te falar só no final do mês, já passou quanto tempo? Passou 30 dias e eu não falei. Aí eu vou falar assim, olha, lá no dia 1º, na terça-feira, às 14h, você fez... Não, já fala de imediato. Núbia, ó, o que você fez hoje, lá, assim, o teu comportamento, lá no salão tal, ocasionou tal coisa e não foi legal. Entende? Então tem que ser exatamente e contextualizar com quem foi, por que foi, quando, onde, por quê. E Mari, a diferença nessa preparação e todos nesses argumentos, contextualização, que a gente está falando nas conversas difíceis, profissionais e pessoais, ou não tem como separar e a mesma dica assim para ambas? É o mesmo, vamos manter o profissionalismo que nós temos lá no profissional, que, mas ela é profissional em casa. Não. Aí você negligencia também o teu marido, a tua esposa, o relacionamento que você tem na sua casa. Por que você vai querer desenvolver, ser um excelente profissional, um exímio profissional, e lá na sua casa não? Você vai gritar aos berros, resolver tudo na base da grosseria? Claro que não. Leve isso para o teu lado pessoal. Ou se você já é no pessoal, leve para o profissional. Porque tem as duas vertentes. Às vezes você tem um relacionamento muito bom na sua casa, no pessoal. Mas lá no profissional é difícil, é mais desafiador, as pessoas já não te ouvem tanto como lá na tua casa. Costumo dizer que crie essa cultura no teu ambiente de trabalho. Se os outros não fazem, faça você, seja você o exemplo. A gente não muda ninguém com palavras, a gente muda com exemplo, sendo aquilo que você prega em essência, tendo essa congruência. Olha, funciona dessa forma. Mas eu não vou fazer. Comigo funciona. E falo isso com alguém que já trabalha mais de 22 anos no mercado de trabalho, e eu sempre fiz questão de, comigo funciona dessa forma. Mesmo que no ambiente, era um ambiente tumultuado, havia gritos, mas eu falava, não, comigo vai funcionar dessa forma. Eu quero que você chegue, que faça assim. Existia um padrão e as pessoas se adaptavam porque viam que funcionava, que não tinha agressividade, que não tinha atrasos e que funcionava o quê? A comunicação. A comunicação. Tudo ser dito de uma forma assertiva, sempre. E Mari, para a gente finalizar com chave de ouro, como manter o tom neutro e calmo diante dessas conversas difíceis? Porque as pessoas já vão querer aumentar o tom, e por que isso? Por que não sei o quê? Como se manter calmo, neutro, tranquilo? É você respirar. Vamos para a área da respiração. Até falei, né, do exercício de respiração. Vou ensinar aqui para vocês um exercício de respiração para ansiedade. Porque o que acontece? O outro está falando algo e você já está ouvindo. Não. Quando ele terminar, já vou falar tal coisa. E já tá assim a mãozinha e o pezinho já tá batendo, já tá ansioso. Respira antes, e quando a pessoa estiver falando, você respira. Claro que você não vai contar como eu vou contar aqui, mas você vai, você sempre puxa em 3, 1, 2, 3, mas não vai contar, tá, e solta em 6. Para você ir se acalmando. Você vai perceber, fazendo esse exercício na sua casa, que vai te relaxar. Quanto mais longa for a tua respiração, mais você vai relaxando. Você não vai contar 1, 2, 3. Não, mas vai respirando em 3 e soltando até 6, e isso vai te acalmando. Procura sempre manter a calma. A partir do momento que você alterou a tua voz, tu já perdeu a razão. O outro tá gritando, é sobre ele. Se acalme. Sempre mantenha o tom. Se a pessoa continuar gritando, eu até
faço um exercício com as pessoas que falam, não, mas não dá, porque a pessoa grita comigo e eu vou perder a paciência. Aí eu falo para eles, então tá, chega gritando para mim. E quando a pessoa chega gritando e ela estiver na mesma altura que você, sente-se. Sente-se e fica olhando, como a Núbia tá me olhando aqui, ó. Fica assim, ó, olhando para ela, deixa ela falar, deixa ela gritar, deixa ela expor tudo que ela quer. E depois você pergunta para ela, você tá bem? Nesse tom, você tá bem? Ah, não, eu tô nervosa. Então, não é o momento da gente conversar. Vamos marcar a nossa conversa para outra. Não, mas eu quero conversar agora. Com gritos, com falta de respeito, não vai ter essa conversa. Perceba que sempre você que está em casa, está ouvindo essa dica, então você vai ter que praticar isso. Ai, mas se o outro não quiser, você só vai conversar se for nesse tom. Se for com gritaria, você se recusa a ter essa conversa nesse momento. Respirando e se mantendo sempre no controle das suas emoções, no gerenciamento das suas emoções. Que é fundamental, primordial sempre, Mari. Obrigada por essas dicas valiosas para a gente colocar em prática aí, para tentar evitar esses conflitos, essas conversas difíceis, mas caso aconteça, agora você já sabe como resolver e como lidar com tudo isso. Inclusive, faço convite para as pessoas te acompanhar no Instagram. Marisa, @Marisa com Z, comunicação. Todos os dias tem lá, inclusive essa entrevista vai estar lá postada para você conferir de novo todas as dicas de respiração contra ansiedade, nervosismo, tudo que você precisa saber para desenvolver a tua comunicação. E também quero agradecer a Miranda Fashion por mais esse look aqui, a combinação. Gente, que calça confortável aí pra gente ter uma calça mais estilo alfaiataria, com as alto também, com a camisa social aqui. Ficou linda demais essa combinação, né? Do pink com o branco, deu um tchan aqui. Amei essa composição que as meninas montaram pra mim lá da Miranda Fashion. Que eu faço convite pra você ir na loja, fazer uma visita que fica aqui em Toledo, na rua Barão do Rio Branco, bem no centro. O Instagram também para você acompanhar as novidades por lá. Sempre lindos, ótimos looks para você compor aí no seu dia a dia. E agora eu volto aí pro estúdio em Cascavel. E aí, viram só quantas dicas, né, a Marisa passou pra gente colocar em prática aí, né, para tentar evitar essas conversas difíceis ou quando acontecer, como você lidar aí com as emoções e principalmente com a ansiedade, para falar com calma e com certeza tudo daí é resolvido, né? Obrigado, Marisa, aí por essas dicas.